Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que teve seu jogo adiado para hoje à noite contra a equipe do Brasil de Farroupilha, o clássico, aqui regional da divisão de acesso. Todos os outros jogos da quarta rodada já foram realizados, apenas o jogo entre Brasil e Esportivo. A Brigada pediu para esse jogo não acontecer ontem à tarde devido aos manifestos, então a diretoria passou o jogo para hoje à noite na Montanha dos Medos, às 20 horas. O Clube Esportivo necessita do apoio da torcida e também dos 3 pontos. De 3 jogos disputados, conquistou apenas 2 pontos de 9, 2 pontos, e hoje, se chegar a uma vitória, chega aos 5 pontos e encosta aí no grupo que está buscando a classificação para a segunda fase. O Esportivo deve ter várias mudanças na equipe titular. Uma delas deve ser a entrada do André Fausto na lateral esquerda, no lugar do Rodrigo Sirena. Aí o Rodrigo deve usar 3 zagueiros, o Raul e o Bruno. Ainda está na dúvida, o Bruno vai entrar no lugar do Raul, porque o Raul foi liberado para ver o nascimento da sua filha em Curitiba. Então, e ainda Elton e Johnny Góes disputam a vaga no meio campo. Os Eltons devem ser igual, mas vamos torcer que essas mudanças do Rodrigo Carpegiani surtam efeito e possamos chegar aos 3 primeiros pontos, a primeira vitória na competição hoje à noite. Mas hoje temos esse jogo que não foi realizado ainda entre Esportivo Brasil de Farroupilha, mas vamos conferir os resultados dos demais jogos da quarta rodada da divisão de acesso. São Luís 0, Tupi também 0, Nova Prata 1, Glória 3, Panambi 0 e Santo Ângelo também 0. Pelo grupo B, Guarani de Venâncio Aires 2, Rio Grandense 1, Pelotas 2, Santa Cruz 1 e o Inter de Santa Maria venceu pelo placar de 3-1 a equipe do Rio Grande. Pelo grupo do Esportivo, o líder é o Glória, que tem 9 pontos, e pelo grupo B, a equipe do Guarani de Venâncio Aires é a líder, a única 100% na competição. E vale lembrar, que o Esportivo joga hoje e joga quinta-feira contra o Glória, o líder, em Vacaria. Então, essa vitória hoje, o apoio da torcida, lembrando, ingressos é R$20, com a camisa do clube, paga apenas R$10, vale a pena, vale buscar incentivar o Clube Esportivo hoje à noite, 20 horas, na Montanha dos Vinhedos. Pelo Campeonato Gaúcho, foi realizada a 11ª rodada e alguns sinais de alertas foram ligados, principalmente para a equipe do Caxias, que derrubou o Paulo Turra na última semana, contratou o Hélio dos Anjos, mas infelizmente não surtiu efeito, perdeu novamente. E também o Caxias anunciou Edson Girardi, que era o preparador de goleiro aquele do Clube Esportivo, e foi contratado pelo Ser Caxias para a disputa também da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas vamos conferir como foram todos os resultados da 11ª rodada do Campeonato Gaúcho. Grêmio 1, Cruzeiro 0, Lajadense 1, São José 0, Ipiranga 2, Caxias 0, Juventude e Avenida também jogam hoje à noite, Passo Fundo 2, Veranópolis 1, União Frederiquense 1, Aimoré 1, Novo Hamburgo 2, São Paulo 1 e o Brasil de Pelotas perdeu em casa para a equipe do Inter pelo placar de 2-0. O Grêmio é o novo líder da competição, ainda com um jogo a mais, mas com 20 pontos, no momento é o líder, e também vale relembrar que a 12ª rodada do Campeonato Gaúcho acontece apenas no próximo final de semana. Meio de semana é jogo de Libertadores e também rodada da Copa do Brasil. Aqui o nosso vizinho Veranópolis deu uma recuperada na competição, se afastou um pouco da zona de rebaixamento, mas o Caxias precisa essa semana se mobilizar para não ser rebaixado para a divisão de acesso. Pelo BGF, o nosso Bento Gonçalves Futsal realizou seu primeiro amistoso na última sexta-feira contra a equipe sub-20 da ACBF e goleou pelo placar de 6-3. O BGF mostrou aí muita superioridade, os gols da equipe foram marcados por o Kevin 3, Popa, Silon e o Paulo Renato. No finalzinho da partida, ainda sofreu 3 gols depois que estavam cansados e aí estouraram o limite das faltas, e em bola parada a equipe da ACBF conseguiu fazer os 3 gols, mas o que mostrou para quem estava acompanhando a partida é que o BGF promete, no ano de 2015, a base da equipe, Silon, Paulo Renato, Popa e Kevin, dando sustentabilidade para os demais e entrando, quem está entrando muito bem e aproveitando o trabalho do Vanner Flores. Então promete a equipe da BGF na Série Ouro do ano de 2015. E nós estivemos acompanhando essa partida e ao término falamos com o Kevin, o destaque da partida. Muito importante, Começo do ano, estamos aí, o primeiro amistoso do ano, e é sempre bom sair com vitória, Isso motiva mais a gente para a estreia do Gauchão, e estamos aí, E o técnico Vanner Flores
faz a avaliação dessa partida e também já fala um pouco da continuidade da pré-temporada da equipe da BGF. Primeiramente fiquei bastante contente pelo que eu vi, né? Principalmente até aos 37, agora no final a perna pesa, porque hoje de manhã a gente vem trabalhando muito forte, né? O Kelmo vem dando um trabalho direcionado e muito bem feito, né? Eu estou muito contente com a preparação física, achei um profissional, né? De alto gabarito, de alto volume de trabalho, né? O Fernando ano passado fez parte comigo, então são os caras da minha confiança e eu fiquei bastante contente com isso. E esse jogo de hoje, ele me dá uma luz muito grande para mim pensar super positivo, né? Então, a gente sabe que esse trabalho que é desenvolvido aqui há alguns anos, ele requer um tempo, né? E não pode ser diferente, mas eu tenho, né, um grande trunfo que é aquela continuidade do Kevin, do Fopa, do Paulo e do Júnior. O BGF ainda não tem os outros amistosos marcados devido ao problema que tem com o ginásio municipal. O Bento Vôlei está treinando lá, mas no nosso programa de quarta-feira vamos repercutir um pouco mais. Conversamos com o Vanner, que ele fala do problema, né? Na quarta-feira vamos mostrar a dificuldade que ele tem em não treinar no ginásio municipal. Falando aí em Bento Vôlei, se classificou vencendo no último sábado à noite aqui em Bento Gonçalves, a equipe do SESI, pelo placar de 3-1. Olha, mais um belo jogo da equipe do Bento Vôlei, venceu a equipe do SESI, né, com superioridade, apesar de ter perdido o primeiro set, conseguiu vencer. No final, no último set lá, por 2 ou 3 vezes, deixou de fechar a partida. O Matheus, o juiz, errou, a bola tinha ido fora, né? O Bento Vôlei tinha já vencido, mas teve que disputar mais um ponto, mas conseguiu a vitória e com isso a primeira colocação na Superliga B. Agora traz todas as decisões para Bento Gonçalves e o próximo jogo já é quarta-feira, o jogo de ida pelas quartas de finais. Mas antes de nós conferir as quartas de finais, vamos conferir aí como foram os resultados da última rodada da Superliga B. Bento Vôlei 3, SESI 1, Barão 3, Santo André 0, Três Corações 1, Sada 3 e o Foz do Iguaçu venceu pelo placar de 3-1 a equipe do Brasil. E além de nós conferirmos aí os resultados da última rodada, vamos conferir como ficou, né, os confrontos das quartas de finais da Superliga B. O Bento Vôlei, que ficou na primeira colocação, pega o 8º Brasília, o 2º Sada pega o Três Corações, o 3º Barão pega o Foz do Iguaçu e o 4º colocado, o SESI, enfrenta a equipe do Santo André. E o Bento Vôlei já joga a partida de ida na próxima quarta-feira contra a equipe do Brasília e no próximo sábado joga aqui em Bento Gonçalves contra a equipe do Brasília. Lembrando que se precisar o terceiro jogo, aí acontece no domingo, também aqui em Bento Gonçalves. Mas vamos torcer que o Bento Vôlei vença em Brasília e vença sábado aqui, faça 2-0 e não precise o terceiro jogo. E ainda falando do jogo de sábado à noite entre Bento Vôlei e a equipe do SESI, no final da partida conversamos com o Dentinho, que ele fala aí, né, dessa vitória e também da oportunidade de classificar na primeira colocação e trazer todas as decisões para dentro de casa. Um presente muito grande esse, tanto em termos de resultado, quanto em termos de qualidade técnica e tática do time. E essa torcida que, sem dúvida nenhuma, surpreendeu de novo aqui no ginásio, né, aqui em casa. Então, eu acho que já fica o gostinho aí para o próximo jogo das quartas de final, que a gente vai precisar muito do apoio da torcida, né? Então foi muito gratificante. Terminar em primeiro, então, mais ainda. Mas agora é uma nova fase, a gente sabe. Eu acho que a gente tem que levar as coisas boas que a gente passou, mas daqui para frente é mata-mata agora. E o técnico Fernando Rabelo também faz a avaliação da partida e comemora a primeira colocação que traz todas as decisões para Bento Gonçalves. Sabendo da obrigação não, mas de muita vontade, querendo aproveitar a oportunidade de uma vitória, a classificação em primeiro lugar em casa, casa cheia também. Então deixou o nosso time um pouco tenso. Mesmo assim jogamos bem, mas o SESI foi eficiente em alguns momentos, nos momentos decisivos do set.
Depois a gente também assentou um pouco os nervos e aí controlamos o jogo o tempo inteiro. Jogamos na frente, sacamos muito bem, tivemos uma certa dificuldade para achar o tempo de bola no bloqueio. Depois começamos a tocar no bloqueio e aí facilitou a nossa vida. Esquecer, ficamos em primeiro, muito bem, parabéns, a final vai ser na nossa casa se chegarmos na final. Então a gente realmente tem que estar focado já no jogo de quarta-feira em Brasília, né? Quarta-feira em Brasília. O nosso programa de quarta-feira repercutindo aí mais um pouco da partida do Bento Vôlei contra a equipe do Brasília e na torcida que já vem uma vitória jogando fora de casa. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, claro, a Copa Amizade, mais uma rodada, a segunda dessa competição, com mais 14 jogos em 7 campos, mais uma vez destaque para alguns jogos, né, que estivemos acompanhando, a vitória da equipe do Mônaco pelo placar de 4-3 em cima do São Cristóvão. Olha, um belo jogo, o Mônaco estava vencendo por 3-1, São Cristóvão empatou em 3-3 e no finalzinho da partida, Jeff fez um golaço de falta e aí fechou 4-3 para a equipe do Mônaco. O São Cristóvão ainda não venceu, uma tradicional equipe do sábado à tarde, uma das idealizadoras da competição, não venceu ainda na competição e nós conversamos com o técnico da equipe, o Alves, que comenta dessa situação. Realmente o jogo foi bem disputado, a gente estava perdendo 3-1, conseguiu buscar 3-3. Futebol é isso aí, entendeu? Um lance se define e a equipe do Mônaco está de parabéns aí porque definiu no final. A gente vai buscar agora, vai ter que reagir. Depois de 2 derrotas a gente vai unir as forças dentro do grupo mesmo para conseguir alavancar. Tem força dentro do grupo para isso. E pelo lado do Mônaco, que conquistou a sua primeira vitória na competição e havia perdido os pontos na última semana, lá estava com -2 na Copa Amizade, venceu e agora que está com um ponto negativo, o Funha, o técnico, faz a avaliação da partida e também fala de como vai agir em relação aos pontos perdidos. Não, até porque não tem jogo fácil nessa competição. O time do São Cristóvão aí buscou até o final, né? E a gente fez várias alterações, o time decaiu um pouco, mas o que valeu no final ali, no último lance praticamente, o que valeu foi a garra do time, né? O desejo de vitória até o último minuto, que é o que importa. O pessoal fez o pedido lá, porque o que consta em súmula é que o jogo foi cancelado, então foi suspenso ou cancelado, não sei o certo. A gente fez o pedido para continuar, terminar o jogo, porque em relação à punição foi justa, o que aconteceu, mas a gente vai buscar, de alguma forma, tentar recuperar esses pontos, pelo menos para não ficar com a pontuação negativa na competição. Outro jogo também que acompanhamos foi a equipe do Cruzeirinho, da Leopoldina, contra a equipe do Edmais, e o Edmais venceu pelo placar de 3-2, uma das equipes 100% na competição. A equipe do Edmais venceu por 3-2 na casa do Cruzeirinho. Outras equipes 100% também é a equipe do Até Cubanos, Missioneiros e o 8 da Grécia Ema, são as 4 equipes 100% até agora na Copa Amizade. Nós acompanhamos a partida e ao final conversamos com Edson Batista, o treinador da equipe do Edmais. É verdade, importante os pontos que a gente teve, foi sofrido, mas estamos aí, o objetivo que a gente traçou, a gente está buscando, que é as vitórias, né? Todos vão ser difíceis, sabe que o nível ele se equilibra aí das equipes, então a gente sabe que vai ser difícil, mas vamos buscar nosso objetivo, que é mais uma vitória. E além desses 2 grandes jogos, vamos conferir quais foram os resultados dos 14 jogos da segunda rodada da Copa Amizade. Atlético 2, Vila Rica 3, Sem Freio 2, Tandera também 3. União do Bozo 1, Avacalhado 0, Capivara 2, 8 da Graciema 3. Grande Crush 0, Até Cubano 6, Colorado 2, Bola nas Costas também 2. Copeiros 2, Hakuna Matata 2, Fronteira 2, Real Madruga 0. BDL 1, UTI também 1, União 3, Dopolegafá 1, Só Canelas 2, Supremo também 2, Missioneiros 4, São Gotardo 3, e aí São Cristóvão perdeu por 4-3 para o Mônaco e a equipe do Edmais 3-2 para a equipe do Cruzeirinho. A próxima rodada da Copa Amizade acontece no próximo sábado, é a terceira rodada com mais 14 jogos, tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br, e eu volto aqui na quarta-feira repercutindo o jogo de hoje à noite entre Esportivo e Brasil. Então uma boa semana a todos e até quarta-feira.